Bom dia, prezados. Tudo bem? Como estão todos? Espero que todos estejam maravilhosamente bem para a nossa jornada de aprendizagem, muito bacana, que nós aqui trataremos hoje sobre os denominados métodos de solução de conflitos trabalhistas, métodos adequados. Nova denominação, né? Nova denominação que se deu para os chamados métodos alternativos de solução de conflitos. Hoje em dia fala-se em métodos adequados, justamente porque a jurisdição ela não é considerada mais a regra geral, como nós veremos. Bom, em suma, pessoal, tratar aqui sobre, em primeiro lugar, sobre a classificação dos métodos de solução de conflitos, tá? Então, os métodos de solução de conflitos, eles podem ser classificados, segundo uma primeira classificação, quanto ao monopólio. Isso aqui refere-se, obviamente, à história dos métodos de solução de conflitos, onde a regra geral seria o exercício da solução de conflitos por meio do exercício da jurisdição. Então, essa solução de conflitos, ela poderia efetivamente, em primeiro lugar, ser exercida por meio da jurisdição, tá? E a jurisdição, ela efetivamente seria a forma principal pelo qual os conflitos trabalhistas seriam resolvidos. Por que isso? Porque no passado você resolvia os conflitos através da eliminação do seu oponente, né? Através do esforço imediato, que era a autotutela. Ao longo do tempo, a sociedade foi criando entes específicos responsáveis pela respectiva solução dos conflitos. E esses entes respectivos passam a tomar a frente da solução de conflitos, substituindo-se as partes. Em primeiro lugar, você tem a Igreja Católica e logo depois você passa a ter a figura do Estado, por meio do exercício da jurisdição. Então, a jurisdição ela era a regra geral dessa solução de conflitos. E, posteriormente, diante do custo que isso representa para a jurisdição, diante de uma jurisdição que se revelou muitas vezes um pouco deslocada dos problemas da sociedade, você cria outras formas da respectiva solução de conflitos, que são as chamadas vias alternativas que surgem ao longo do tempo, com os conflitos, etc. Então, segundo uma classificação do professor Humberto Dalla, Bernardina de Pinho, as vias alternativas elas se dividiriam em vias alternativas puras, e aí nós teríamos como vias alternativas puras a negociação, a mediação, a arbitragem, tá? Sendo a negociação, por exemplo, na área trabalhista, por meio das comissões de conciliação prévia, cuja oportunidade de retornar agora seria interessante, uma vez que as comissões de conciliação prévia passaram por um efetivo questionamento em virtude do excesso de atos ilícitos que acabaram resultando dela. A mediação, que é um método de solução de conflitos, onde um mediador terceiro incentiva as partes à solução dos conflitos, agora com regulação no artigo 165 do Código de Processo Civil e expressamente regulado pelo ato número 168 de 2016 do Tribunal Superior do Trabalho. E esse ato 168 de 2016, ele efetivamente regula a mediação dentro do ambiente, ele regula a mediação dentro do ambiente trabalhista, mediação essa que pode muito bem ser regulada por meio dos chamados dissídios coletivos. E, por último, a arbitragem.
tá? A arbitragem, que é o meio de solução de conflitos, onde terceiros expressamente decidem os conflitos, mas esses terceiros, eles são efetivamente elencados por meio do contrato, e eles são escolhidos pelas partes para solucionar o conflito, e eles são a arbitragem. Então, a arbitragem efetivamente representa efetivamente essa forma distinta de solução dos conflitos trabalhistas. Além disso, você tem as vias alternativas híbridas, tá? Que são vias alternativas em que você efetivamente você tem híbridas, porque você tem aí uma inserção de novos elementos a partir de outros ramos do direito. E aí você tem a transação penal, lá no processo penal, né? Onde eventualmente as penas restritivas de direito, elas podem ser excepcionadas, restritivas de direito, não, desculpa, as penas privativas de liberdade, peço desculpas, caíram na caneta aqui, elas podem ser substituídas, negociadas por outras formas. Você tem a remissão do Estatuto da Criança e Adolescente, né? A remissão ao perdão existente lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. E você tem ainda os chamados termos de ajustamento de conduta, esse sim, com uma aplicabilidade fortíssima na área trabalhista. Esses termos de ajustamento de conduta que são previstos na Lei de Ação Civil Pública, na Lei Complementar do Ministério Público, Lei Complementar 75, na Lei da Defensoria, todos esses termos de ajustamento de conduta, uma forma de permitir que a parte diante de certos atos ilícitos cometidos ou potencialmente cometidos, ela eventualmente tem a possibilidade de ajustar diante da menor potencialidade dos danos ou diante de nem sequer desses danos ainda terem sido ocorridos, tá? Então, você efetivamente apresenta tais formas, tais vias alternativas de solução dos respectivos conflitos, tá? Segundo, agora, segunda classificação, quanto aos agentes que são ali participantes. Então, vamos passar ali, porque temos três formas distintas de classificar conflitos segundo os agentes participantes. Tá? Quais são as formas, efetivamente, de solucionar os conflitos? Autotutela, autocomposição, heterocomposição. Autotutela, autocomposição, heterocomposição. Vamos lá, esse histórico que a gente tem aqui com relação aos métodos adequados. Primeira coisa que é importantíssimo que nós falemos é que a sociedade ela sempre teve problemas a partir do momento de sua criação. Ou seja, as lides, elas sempre existiram na sociedade. Tá? As lides, as disputas, elas sempre foram uma lógica e sempre existiram nas sociedades. Tá? E, inicialmente, as sociedades elas buscavam essa solução dos conflitos através da denominada autotutela, que é o esforço imediato, que é a solução dos conflitos entre as próprias partes, a solução dos conflitos entre as próprias partes através do uso da força, da coerção. Então, através do uso desta coerção entre as partes, através do uso desse
imposição de vontade entre as partes, solucionava-se os conflitos. Obviamente, e a tutela, ela deixou de ser uma regra, mas a autotutela, ela ainda existe no ordenamento jurídico. Tá? A autotutela efetivamente ainda está presente no nosso ordenamento jurídico. E a autotutela ela é prevista hoje em dia, seja através do direito do empregador de organizar a sua atividade da maneira que ele melhor queira, e não importa se o empregado efetivamente se manifesta contra isso. A autotutela, ela também pode ser manifestada a partir do direito de resistência dos empregadores. Então, a partir do direito de resistência dos seus empregadores, tá? É que você também tem autotutela, direito de resistência dos empregados, perdão, diante de atos ilícitos dos empregadores, foi isso que eu quis dizer. Também, isso também pode acontecer, né? O de resistência, ele também é uma forma de autotutela. Agora, o meio clássico de autotutela previsto na sociedade é a greve. A greve, efetivamente, é a autotutela clássica. A greve, ela representa o meio clássico da autotutela. Ela é efetivamente a maneira pelo qual o empregado, ou a categoria de empregados, ou o empregado, através da representação de sua categoria, ele pode se insurgir contra o empregador, contra atos praticados pelo empregador, ou mesmo uma falta de tentativa de negociação por parte do empregador acerca de melhores condições de trabalho. E aí os empregados, diante de uma falta de negociação por parte do empregador, eles simplesmente podem resistir e paralisar a prestação do respectivo serviço. Ao paralisar os serviços, eles automaticamente tentam impor a sua vontade sobre o empregador de forma omissiva. A greve ela é um direito de natureza constitucional hoje em dia, regulamentado pela Lei 7783 de 89. Então, a greve, ela efetivamente é um direito fundamental da categoria dos empregados exercido coletivamente. Pontos importantes aqui que a gente pode falar sobre greve. Greve é sempre uma manifestação de ordem coletiva, número 1. Não existe greve individual. Greve é sempre coletiva e, por força do artigo 8º, na defesa dos interesses dos empregados, o artigo 8º da Constituição expressamente menciona que esta defesa judicial ou administrativa deve se dar por meio dos respectivos entes sindicais. Tá? Então, regra geral, greve coletiva sempre por meio dos respectivos entes sindicais. Segundo, greve sempre pacífica. Não existe greve violenta. Greve sempre são facultados aos respectivos entes são facultados aos respectivos entes negociarem as respectivas condições de greve, promoverem a publicidade da greve, divulgarem o movimento de greve, sempre de forma pacífica. Posicionamento bastante controverso é sobre a possibilidade de um empregado que não queira aderir à greve, se ele tem liberdade ou não para não ir. É o fura-greve. Tá? Ele tem direito a não estar presente na greve. Aqui você tem um confronto de direitos fundamentais, né? Porque é o direito fundamental da pessoa de trabalhar e o direito do movimento de grevista de paralisar a prestação de greve. E a ideia é que haja a ideia e o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho é que efetivamente haja uma prevalência do direito coletivo de greve sobre o direito individual, tá bom? Então a greve, essencialmente,
o direito de autotutela. Então, a greve é coletiva, a greve é pacífica, a greve possui regulamentação e deve possuir regulamentação expressa no estatuto da categoria, obedecendo ao respectivo estatuto, e a greve tem que ter aviso prévio de 48 horas, se for atividades não essenciais, e 72 horas em atividades essenciais, sendo que essa distinção entre atividades essenciais e não essenciais, essencialmente vai se dar a partir do artigo 10, parágrafo único da própria Lei 7783, que vai elencar quais são as atividades essenciais de greve. Bom, historicamente, o uso da força, ele foi um uso que, ao longo do tempo, com a sociedade sendo cada vez mais civilizadas, ele gradativamente vai perdendo força. E as sociedades elas vão entrando em consensos acerca dos distintos temas, acerca da solução de conflitos. Momento em que surge a denominada autocomposição. As partes conflitantes, elas efetivamente deixam, essas partes conflitantes, elas deixam efetivamente de fazerem parte, essas partes conflitantes, elas efetivamente deixam de ser partes da greve. Elas deixam da greve, não, desculpa, da autotutela. Elas efetivamente tentam negociar e não tentam mais impor a sua vontade uns sobre os outros. Numa autocomposição, há um entendimento entre as partes. E na área trabalhista, hoje, nós temos a previsão expressa desta autocomposição, sem dúvida nenhuma. Tá? A elaboração de normas coletivas é um exemplo desta autocomposição. A elaboração de normas coletivas, ela é um exemplo clássico desta autocomposição, onde os entes sindicais ou empregador, quando vão elaborar melhores condições de trabalho para empregados e respectivos empregadores, ao elaborar essas condições de trabalho, tanto empregados, as categorias dos empregados, quanto categoria dos empregadores ou respectiva empresa, partem para a negociação coletiva. Esta negociação coletiva, primeiro, ela tem previsão constitucional no artigo 7º, inciso 26 da Constituição. Então, lá no artigo 7º, inciso 26 da Constituição, expressamente há a previsão acerca a previsão expressa acerca do movimento das normas coletivas, tá? Sendo direito fundamental das categorias. A mesma coisa no artigo 7º, inciso 6, prevê a negociação coletiva sempre por meios de entes sindicais, ou seja, as matérias de âmbito coletivo são sempre relegadas aos respectivos entes sindicais. E ainda, tá? Ainda tem um ponto importante, toda a regulamentação das normas coletivas previstas lá a partir do artigo 611 da CLT. Ponto importante trazido pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Nas matérias em que envolve o artigo 611-A da CLT, as normas coletivas, elas prevalecerão, inclusive, sobre a lei. Então, a gente tem 15 incisos que tratam dos mais diferentes temas: banco de horas, feriado, adicional de insalubridade, condições de trabalho, participação nos lucros. Então, temos vários motivos, vários temas onde a previsão na negociação coletiva prevalecerá sobre a lei. Ponto importante sobre negociação coletiva, tema número 1046 do Supremo, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Podem essas normas coletivas, no confronto com a lei, reduzir o padrão legal? Podem reduzir o padrão legal até o padrão mínimo absoluto.
O problema é que o Supremo Tribunal Federal não regulou e não dispôs sobre qual seria este padrão mínimo absoluto a ser regulado nas normas coletivas. Tá bom? Por último, comissões de conciliação prévia, também uma forma de autocomposição. Já falamos das comissões de conciliação prévia, são uma das formas de negociação, segundo a classificação do professor Humberto Dalla, Bernardina de Pinho, Humberto Dalla, né? Nosso colega aqui, docente de vocês aqui da instituição, da pós-graduação, da graduação. Professor Humberto Dalla é efetivamente um dos grandes expoentes do processo civil e reconhece como uma forma de negociação pura as comissões negociação pura, a negociação. E dentre elas a gente tem as comissões de conciliação prévia, formados, né, por comissões paritárias de empregados de um lado e empregadores do outro, sendo que os membros dos empregados são eleitos, os membros dos empregadores são indicados. Dentre os membros dos empregados, eles são detentores de estabilidade na função. Pontos importantes: as comissões de conciliação prévia são órgãos extrajudiciais formados nos âmbitos dos sindicatos, cuja negociação coletiva regulará a comissão de conciliação prévia, ou no âmbito das empresas, quando a lei fará toda essa regulamentação a partir do artigo 625-A. As comissões de conciliação prévia, elas possuem as suas decisões, a passagem de uma demanda pela comissão de conciliação prévia é meramente facultativa. As partes podem passar pela negociação prévia ou não, podem ir direto a outra forma de solução de conflito ou mesmo ao Poder Judiciário. Além disso, o termo de comissão de conciliação prévia, ele efetivamente, o termo de comissão de conciliação prévia, ele é um título executivo extrajudicial, e esse título executivo extrajudicial que representa a comissão, as comissões de conciliação prévia, eles concederão, em caso de negociação, eficácia liberatória ao empregador quanto às parcelas ali contidas, nos valores ali contidos. Parcelas que tiverem sido expressamente ressalvadas, ou seja, não tiverem sido expressamente acordadas, ou aquelas que nem tenham sido objeto de submissão das comissões, não serão objeto de comissão de conciliação prévia. Então, elas não serão objeto de ida ao respectivo Poder Judiciário. Então, comissões de conciliação prévia, talvez aqui sejam um método de recuperação do status do sindicato como forma de solucionador dos conflitos. Sindicatos esses que sofreram muito com a reforma trabalhista, tiveram efetivamente uma perda de receita e, portanto, uma perda de musculatura funcional com a reforma trabalhista, gradativamente, por decisões do Supremo e também por uma tentativa institucional, tentar recuperar um pouco dessa musculatura dos sindicatos, essa musculatura funcional, de maneira que as comissões de conciliação prévia podem ser uma forma de fomento a esses métodos de solução de conflitos. Infelizmente, a gente não consegue sempre resolver o conflito por meio de acordos, por meio de cessão total ou parcial dos nossos interesses. Muitas vezes, infelizmente, deve-se partir por uma forma um pouco mais traumática. É quando surgem efetivamente os métodos denominados métodos heterocompositivos de solução de conflitos trabalhistas. Heteros significa diferente. Então, o solucionador do conflito trabalhista é um terceiro distinto das partes que são efetivamente conflitantes. Então, heterocomposição é um terceiro parte distinta daquela efetivamente conflitante. Então, o método do conflito heterocompositivo, você tem um terceiro que soluciona.
Na história, o primeiro ente solucionador deste conflito foram solucionador desse conflito são efetivamente, desculpa, pessoal, só um instantinho. Efetivamente, essas formas de solução de conflitos, é que meu telefone tocou aqui, pessoal, me perdoe, só desliguei o telefone aqui. Esses métodos de solução de conflitos, eles começaram com a Igreja Católica, né? A heterocomposição, a Igreja Católica tomou para si a solução de conflitos, considerando que ela era o maior ente ali da sociedade, efetivamente responsável pela solução de conflitos. Mas, gradativamente, a figura da Igreja Católica foi perdendo muito de sua influência e, gradativamente, os estados estão à frente. Com as ideias iluministas, o poder de Estado ele vai se dividindo, se fracionando, de maneira a você criar poderes distintos, e a gente adota até hoje a posição de Montesquieu da tripartição de poderes entre o executivo, o judiciário e o legislativo, sendo o judiciário um órgão principalmente responsável. Então, nessas formas heterocompositivas de solução de conflitos de interesses, tá? Nesses métodos heterocompositivos, tradicionalmente, o meio principal, a regra geral, era a jurisdição. A jurisdição ela sempre foi a forma em que o Estado monopoliza essa solução de conflitos por meio do poder judiciário. E aí, quando você tem o exercício da jurisdição, classificação tradicional do professor Humberto Teodoro da Silva, sendo o poder-dever do Estado de se substituir às partes, solucionando um conflito e impondo a sua decisão a todas elas, você tem uma jurisdição que é feita de forma contenciosa e jurisdição voluntária. A jurisdição contenciosa representa efetivamente a solução da lide entre as partes, ou seja, a existência da lide que impõe efetivamente a substituição da vontade das partes pela vontade do Estado. Então, essa é a jurisdição contenciosa, cuja competência da Justiça do Trabalho é prevista no artigo 114 da Constituição, lembrando expressamente que esta competência da Justiça do Trabalho ela foi ampliada com a emenda constitucional número 45, que amplia a competência não somente para as relações de emprego, mas para todas as formas de trabalho, com ressalvas feitas pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele entende que não é cabível, não é competente a Justiça do Trabalho para julgar as ações de natureza trabalhista que envolvem servidores públicos, da administração direta, indireta, fundacional e autárquica, desde que estatutário, né, de uma relação administrativa estatutária, e também entende que não cabe à Justiça do Trabalho competência para julgamento nos casos de existência de crime. Então, no caso da existência de crime, também não há competência da Justiça do Trabalho, ADI 3684, no primeiro caso, ADI 3352, no segundo caso, no primeiro caso. Recentemente, através de inúmeras reclamações, o Supremo Tribunal Federal também tem entendido não ser competência da Justiça do Trabalho o julgamento dos casos em que ocorre o trabalho por meio de plataformas de trabalho. No entanto, é unânime e tem sido unânime na doutrina, ou praticamente unânime, que neste caso o Supremo Tribunal Federal ele tem promovido esses julgamentos por meio de liminares e reclamações constitucionais, e que essas reclamações constitucionais, ela particularmente na liminar, ela não tem o poder de vincular a Justiça do Trabalho. Portanto, a Justiça do Trabalho, de uma maneira geral, através de suas instâncias ordinárias, das varas do trabalho e dos tribunais regionais do trabalho, eles têm proferido seguidas decisões no sentido de, essencialmente, ainda julgar no sentido de que a competência nossa
e em muitos casos em que, na verdade, nos trabalhadores de plataforma, esses trabalhadores de plataforma, eles efetivamente não somente devem ter competência da Justiça do Trabalho, como eles devem ter merecido o vínculo de emprego. O posicionamento do TST sobre isso está bem dividido. Metade das turmas, praticamente, do TST entende que há vínculo de emprego, metade das turmas do TST entende que não há vínculo de emprego nesse caso, discrepando da jurisprudência internacional, onde a jurisprudência internacional tem efetivamente entendido nesses casos em que há vínculo de emprego nesses casos. Agora, a mais recente foi a decisão do Tribunal da Holanda, que reconheceu a existência de vínculo no caso específico da Uber, e também da Espanha recentemente, através de uma interpretação da Constituição espanhola, onde se reconhece a chamada presunção de laboralidade, presunção de laboralidade, segundo o direito espanhol. A gente tem uma forma de exercício da jurisdição que não representa a lide propriamente dita, o conflito propriamente dito. A gente tem uma forma que representa essa chamada jurisdição voluntária. E a Justiça do Trabalho, a reforma trabalhista recentemente criou um instrumento para isso, que é a homologação de acordo extrajudicial do 855B, onde as partes podem vir com um acordo pronto e submetem ao juiz do trabalho para que o juiz do trabalho eventualmente homologue ou não a respectiva jurisdição. Pontos interessantes aqui desta jurisdição voluntária. O juiz pode se negar, súmula 418 do TST. Segundo, a petição ela deve necessariamente vir acompanhada dos advogados de ambas as partes, não apenas de um deles. Tá bom? Então, pontos importantes aqui. Fez o acordo, automaticamente as partes, aquilo ali é feito por meio de um acordo, um termo, desculpa, sobre um título executivo judicial. Bom, a jurisdição, ela, além de ser muito custosa, a jurisdição muitas vezes é muito demorada e ela traz uma burocracia excessiva para o Estado, sem contar o seu dispêndio econômico, né? Então, outras formas de solução de conflito também vieram à tona. Uma delas foi a arbitragem, que já era prevista na redação original da CLT, no entanto, apenas com relação aos conflitos de natureza coletiva. Regulamentado pela Constituição no artigo 114, parágrafo 1º. E você também tem a arbitragem, segundo a reforma trabalhista, no artigo 507-A, no direito individual. Então, no contrato individual, desde que a parte ela efetivamente possua um salário superior a 2 vezes o limite máximo dos limites da Previdência, a arbitragem, efetivamente, ela pode ser uma forma de solução de conflitos, ainda que haja questionamento sobre ela em virtude da indisponibilidade natural do direito do trabalho. Por último ponto, com relação à mediação que nós tratamos aqui. E a gente já viu que o TST, através de um ato 186 de 2016 do TST, a mediação, ela expressamente é uma forma de solução de conflitos em que as partes, elas submetem a um terceiro um incentivo à negociação. Então, numa mediação, você tem um terceiro que ele não decide. Talvez essa seja a diferença principal entre a mediação e a arbitragem. Na arbitragem, a decisão. Na mediação, não. As próprias partes é que solucionam os conflitos. E aqui, a dúvida principal com relação à mediação é se a mediação ela é uma forma de autocomposição, porque a solução do conflito é obtida pelas próprias partes, ou se ela é uma heterocomposição, em que, na verdade, é um terceiro que incentiva, apesar da solução ela ter obtida pelas próprias partes, você tem a intervenção de alguma forma de um terceiro. Não vejo um posicionamento predominante quanto a isso na doutrina, na jurisprudência. A doutrina, particularmente, é bem dividida quanto a isso. Se fossem perguntar a minha opinião pessoal, particularmente, eu entendo que a mediação é uma forma de autocomposição, uma vez que o conflito ele é efetivamente solucionado entre as próprias partes, sendo admitido
no âmbito trabalhista perante as demandas de natureza coletiva do Tribunal Superior do Trabalho e alguns tribunais regionais, como, por exemplo, o TRT-15, que tem sede em Campinas e admite também, tem uma Câmara responsável por mediação. Prezados, agradeço enormemente a presença de vocês, espero que tenham gostado. Um forte abraço. Até!